Gente, resumindo aqui o papo com o Márcio Cruz hoje, nós falamos muito sobre inovação, falamos sobre startups na área portuária, né, na área do mar, falamos de curiosidades históricas. Você sabia que Iguape quase foi Porto de Santos? Porto de Santos quase foi Iguape, né? Tem uma história muito curiosa que eu não fazia ideia. E falamos também sobre os desafios das tecnologias, das startups, para elas se estabelecerem e conseguirem desenvolver produtos aliando conhecimento acadêmico, né? E conhecimento científico, conhecimento prático para resolver problemas, né? Existe uma expressão que eu aprendi hoje aqui que eu adorei, que é o pesquisador, como chama? Empreendedor científico. Sensacional. Então é um papo assim de alto nível para você ter informações sobre empreendedorismo no Porto, ok? Então acompanhe esse papo para você ficar por dentro das informações e ficar por dentro também do evento que vai acontecer dia 26 e 27 aqui em Santos e dia 18 e 19, né? Já aconteceu em São Sebastião, sucesso total. 26 e 27, Fórum do Corredor Azul, certo? Então acompanha aí até o final, certo? Fala Marujo, bem-vindo a bordo de mais um episódio do seu querido e favorito Portcast, o podcast do canal Tecnologia Portuária. Hoje estamos aqui a sós, eu e o convidado, para uma gravação que vai ter um recado muito importante para você que é da área, tá? Mas antes de falar desse recado, eu queria iniciar os trabalhos, né? Podemos? Iniciando os trabalhos e agradecendo a sua audiência. E te pedindo para já deixar um like nesse episódio, que você sabe que sempre vale a pena. E te pedindo também para acompanhar os nossos queridos patrocinadores. Então agora eu vou para cá. Só para deixar o editor de vídeo doidinho, mudando de câmera. Gente, seguinte, nossos patrocinadores T2S e Logcomex nos ajudam muito a fazer isso acontecer, então eu queria mandar um abraço especial para os dois. Hoje estamos sem co-host, nem da T2S, nem da Logcomex, mas você já sabe que são empresas confiáveis da área de tecnologia que você pode seguir, você pode acompanhar e você pode entrar em contato para contratar os serviços. T2S, tecnologia para o setor portuário, integração, monitoramento de container, tropicalização de sistemas internacionais, tudo de solução de sistemas, conte com a T2S. E Logcomex, inteligência de dados para o comércio exterior. Você quer analisar mercados, você quer ter dados confiáveis e atualizados, conte com a Logcomex, que é a inteligência competitiva de dados no comércio exterior, beleza? E no episódio de hoje, falando em tecnologia, falando em inovação, vamos falar de uma novidade que vai acontecer, que vai discutir tudo isso e inclusive seus impactos no meio ambiente. Então convidamos aqui pela primeira vez para uma parte 2, nosso primeiro convidado que vai ter parte 2, o Márcio Cruz do Sebrae. Falei certo? Márcio Cruz do Sebrae. Você que não acompanhou, nós temos já um episódio gravado com o Márcio lá no comecinho do canal, nem era eu que estava aqui ainda, mas vale super a pena você acompanhar esse episódio, tá? Então eu queria agradecer a tua presença, Márcio, muito obrigada por arranjar um tempinho na sua agenda para falar com a gente. Seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite novamente de estar aqui, poder bater um papo gostoso e poder contribuir com a comunidade portuária, com a comunidade de inovação de Santos, da Baixada Santista, e também falar bastante da economia azul, que é um mercado tão importante, né? Que hoje movimenta 19% do PIB nacional. Nossa, tudo isso? Não tinha ideia. Isso. Caramba, que legal. Gente, o Márcio vai falar para vocês aí várias novidades, mas antes dele começar a falar as novidades que vão acontecer já semana que vem, eu queria pedir para ele dar uma recapitulada na trajetória. Assim, bem rapidinho, porque já tem um episódio gravado contigo que você contou, né? Mas assim, quem é o Márcio na fila do pão? Com o que o Márcio trabalha hoje? Quais são suas principais atuações? Conta um pouquinho de quem é você, para quem tá chegando agora para te conhecer. Maravilha, meu nome é Márcio Cruz, então sou administrador de empresa, hoje curso o mestrado em Ciência e Tecnologia do Mar na Unifesp. Ai, que legal. E meu trabalho no Sebrae há 11 anos. Meu trabalho no Sebrae é desenvolver o ecossistema de inovação da Baixada Santista e cuidar também dos programas de startups que temos aqui. Em Santos, especificamente, a gente tem uma vertical portuária que a gente trabalha com o desenvolvimento de startups ligadas a porto, economia azul e logística. Que legal. Então, nós trabalhamos com a aceleração, um programa já bem robusto. É a terceira edição desse programa de startups que nós temos. Chama Marine Startup Hub, que é o nosso hub de economia azul, porto e logística. E o programa de inovação que nós temos é o Speed Marine, que é um programa de aceleração voltado para startups já com faturamento e que estão visando escala. Olha só, que legal. Fora isso, trabalhei antes em outros lugares, né? Fui empreendedor praticamente a minha vida inteira.
antes de entrar no Sebrae. Tive uma passagem muito rápida pela TOTUS. E trabalhei com pesquisa de mercado, consultoria estratégica, pesquisa de opinião. Tive uma sociedade de uma empresa que fazia outsourcing de impressão também. Tive uma mídia que era os cartões postais publicitários. Sei isso, para quem é jovem há mais tempo como eu, vai lembrar que nas baladas a gente tinha cartões postais com propagandas. Era uma mídia muito bacana que as pessoas usavam. Eu tive uma franquia e lá nesse momento que eu comprei essa franquia, eu descobri ali na prática o que é o ciclo de vida do produto, né? Que eu comprei bem na convergência digital, na hora que os negócios estavam indo para o digital e eu acabei não tendo muito sucesso com a compra da franquia. Uma franquia de cartão postal. Cartão postal publicitário. Nas baladas você ia e aí você conseguia pegar aquilo para poder ali chavecar a mulherada, né? ou ao contrário, as mulheres chavecarem os homens. E ali você também levava, encaminhava para amigos. Era uma mídia muito bacana porque ela tinha ali uma mensagem sempre interessante e o anunciante trazia ali em poucas palavras algum tipo de campanha que ele trazia. Então era uma mídia que tinha um alto impacto nas pessoas, né? Porque ela gravava muito a memória dela por conta de ser num momento espontâneo, num local que era tranquilo. E às vezes uma frase, uma cantada que a pessoa vai lembrar para sempre e vai estar lá junto à marca da empresa que patrocinou. Exato. Era a publi do Instagram, só que em papel, né? Exatamente. Era antes de toda essa loucura das redes sociais. Caramba. Tô entregando um pouquinho aqui o amarelão da minha certidão, né? Muito Mas legal. isso não faz muito tempo, viu, gente? Foi em 2006. Olha só. Entendeu? A vida do digital, ela é nova, viu? Ela é recente, não faz tanto tempo assim. Que legal. E aí, como é que foi a tua trajetória para você estar fazendo o que você faz hoje? Teve um caminho? Você sempre gostou de Porto? Falou, quero trabalhar com startups do Porto. Ou a vida foi levando e você gostou? Na realidade, o que acontece, né? A gente mora em Santos. Santos, o escritório regional de Santos, ele cuida da Baixada Santista como um todo. Então, todos os municípios nossos são banhados pelo mar. E a nossa grande vocação é Porto, né? Então, o Porto, ele é Porto há séculos. Desde 1530 temos o porto aqui na nossa região. É o porto mais importante da América Latina. Então a gente tem aqui da América do Sul, né? A gente tem todo aqui uma grande potencial econômico. Fora isso, tem a questão do mar, que é uma outra grande potência econômica também, que nós temos e que no estado de São Paulo é muito pouco explorado, e um pouco disso que a gente vai falar aqui também. Mas é muito óbvio, né, a gente olhar na hora que vai pensar em desenvolver a região através da inovação, a gente vai buscar aquilo que é a vocação local. E a vocação de Santos é Porto. Então a gente tem que olhar para o Porto e entender como que nós conseguimos criar divisas importantes e que geram desenvolvimento econômico dentro até da nova economia, mas resolvendo e aí indo de encontro àquilo que o Porto precisa para se modernizar, que é um grande setor econômico que precisa de muita inovação. Então, foi uma trajetória para chegar até esse desenvolvimento da inovação portuária um pouco que natural, né? Então, nós começamos... temos diversos programas que apoiam startups de todos os segmentos, mas nós temos a única vertical de economia azul e porto do Brasil voltado para economia azul, porto e logística, né, do Sebrae. Então, o Sebrae, a gente acaba atendendo startups do Brasil todo dentro desse programa. Entendi. Porque por ele ser único, por ele ter uma pegada que é para resolver diversos problemas do porto. Isso só tem aqui no Sebrae da Baixada Santista. Só no Sebrae da Baixada Santista, mas a gente trabalha em parceria com os outros escritórios que cuidam do litoral. Então, para vocês entenderem, existem 3 escritórios do Sebrae São Paulo que cuidam da costa. Então, é o Sebrae do Vale do Ribeira, que fica em Registro, e ele cuida das cidades do litoral sul. O Sebrae de Santos, que cuida da Baixada Santista como um todo, e o escritório de São José dos Campos, que cuida do litoral norte, que são os 4 municípios do litoral norte. Então, todos esses 3 escritórios, eles trabalham em conjunto conosco para poder
fazer esse desenvolvimento tanto da inovação e também do que a gente vai tratar um pouquinho à frente, já dando spoiler, que é o Corredor Azul. Exato, aliás, spoilers chegando. Mas eu tenho uma curiosidade, que assim, eu não lembro qual foi o episódio que a gente falou aqui sobre startups, e eu acho que foi o da Autoridade Portuária, que tinha poucas startups com negócios assim, já em estágio avançado de prototipagem, de botar pra acontecer mesmo, que nasceram de Santos ou realmente da Baixada Santista. Tem várias iniciativas que vieram mais de dentro do país, né? Você tem algum, sei lá, panorama geral? É real? É real já tem, isso. O que acontece? Santos, ele é um ecossistema em desenvolvimento. Né? Então, se você verificar os grandes celeiros de startups, eles estão envoltos a centros tecnológicos. Estão conectados a centros tecnológicos. Então, se você vai para São José dos Campos, você tem lá o polo da Embraer, você tem lá o Parque Tecnológico, você tem o ITA. Então, você tem diversos centros tecnológicos que eles acabam puxando esse desenvolvimento de negócio. Você vai para São Carlos, para Campinas, para Piracicaba. Então, são centros que se desenvolvem ao redor desses centros tecnológicos. Na nossa região, nós temos em Santos um polo da Universidade Federal de São Paulo, que é a da Unifesp, e um polo da Poli-USP, que são as faculdades, as universidades públicas, né, que tem mais vocação de centro de pesquisa. Temos a Santa Cecília, né, também, que tem que trabalha fortemente essa questão da pesquisa. A Unisantos também tem essa questão. Mas acaba sendo a universidade pública quem tem a principal vocação de desenvolver pesquisa, até por uma questão... tem se mudado muito a questão das universidades, né? Então, a universidade hoje ela tem uma necessidade muito grande de pagar a própria conta, e fazer pesquisa é caro demais. Sim. Então, você tem que colocar um pesquisador disponível, então acaba muitas vezes tornando isso muito caro para que a universidade consiga fazer esse desenvolvimento. Sim. Aí nós temos em São Vicente um polo da Unesp, né, que tem o Instituto do Mar lá também, o IEAMAR. Então, o polo que nós temos na região, ele ainda é muito incipiente. Também a gente tem uma formação de talentos muito grande, a gente produz muito talento, mas esse talento acaba saindo de Santos, porque nós não temos empregos especializados, né? Então, tem grandes empresas como a T2S, né? Modal GR, o pessoal ali da... me fugiu o nome, que é a Mariana Peçanha, e fugiu, enfim. Mas que são parceiros nossos e que atuam, que são grandes empresas de tecnologia e que mudaram a cara da nossa região voltado para esse atendimento do porto. Mas ainda geram poucos, embora tragam bastante vagas, mas ainda são poucas. E aí você acaba tendo uma dificuldade muito grande de reter esse jovem aqui por uma questão de salários. Né? Quer ir embora para São Paulo para ganhar exatamente. Melhor. Quer ir embora para São Paulo, pega lá, tem uma condição melhor, tem mais chance de escalar na carreira também. Então você tem uma grande dificuldade. Então, para isso, a gente precisa ter um polo científico local dentro da nossa vertical, que é porto, mar, né? Então economia azul. Então a gente precisa trabalhar isso e ter também a atratividade de empresas que se instalem aqui. Então, enquanto a gente não tiver ainda um polo construído e não tiver aqui uma política pública que a gente consiga trazer as startups para se instalarem, empresas para se instalarem de tecnologia na nossa região, a gente vai ainda continuar tendo uma pequena quantidade de startups que nascem aqui. Porém, tem algumas empresas até que nasceram como tradicionais e que criam spin-offs, né? E também negócios, algumas startups realmente que nasceram, que são daqui e que estão construindo tecnologias. Né? Mas ainda é um pequeno número. E você tocou num ponto muito delicado. Eu vou até fazer um desabafo aqui, um manifesto. Porque, por exemplo, aqui nós temos várias universidades, né, na região, universidades boas, universidades consolidadas, mas
Eu tenho uma angústia, eu já falei isso em reuniões dessas universidades que eu participei. O pessoal não gosta muito de ouvir isso, mas é real. Não tem uma linha de pesquisa... Uma linha de pesquisa, não. Linha de pesquisa tem. Mas não tem um programa de mestrado, doutorado, por exemplo, com nome de porto, nome de logística, alguma coisa relacionada a isso. E eu acho que isso é uma super perda de oportunidade, porque como que na maior porto da América do Sul, a gente não... com várias universidades nas principais cidades, a gente não tem um mestrado em porto, em logística portuária, ou em logística internacional, sabe? Ou em comércio internacional, eu acho que deveria ter. Então, eu sinto que é uma... estão perdendo a oportunidade, exato, de criar um programa desse. Já cutuquei várias universidades, ainda ninguém me ouviu. Mas eu acho que é necessário, porque, por exemplo, a pública, a Unifesp tem, né, uma linha de pesquisa de direito do mar, do mar, como chama aquele que você está fazendo? Ciência e tecnologia do mar. Ciência e tecnologia do mar. Só que pelo que eu dei uma olhada, ela puxa bastante para a questão do ambiental, das pesquisas com relação a micro-organismos, a poluição, que é importantíssimo e tem que ser pesquisado. Mas eu sinto falta também de uma linha para a parte de, sei lá, inovação, sabe? De pesquisa científica, justamente para ajudar startups a lançar, né? Dentro da Unifesp você tem, inclusive o curso que eu faço, ele é interdisciplinar, então ele aceita... eu sou da área da administração, então dá para você fazer pesquisa eu não teria voltada, nenhuma vocação para fazer ciência e tecnologia do mar, né? Mas ali, por conta de ser um mestrado interdisciplinar, ele acaba pegando, podendo aceitar pesquisas que vão em todas as áreas do conhecimento. Sim. Inclusive, dentro do meu grupo hoje, gestão, né? existem algumas startups, alguns pesquisadores que estão fazendo pesquisa voltada a porto. Eu tenho um amigo que eu acho que é da mesma turma que você, depois a gente conversa, que tá puxando para esse lado, justamente pela mesma coisa que você falou, né? Eu não sou da área de biológicas, eu quero pesquisar o porto de um ponto de vista econômico, de um ponto de vista de gestão, né? Empresarial, não o que acaba sendo interessante também, porque te obriga a uma área do conhecimento que não é a sua. Sim, e você vai aprender para considerar. Você vai ter que aprender, exato, né? Que você tem as matérias que precisam ser cumpridas dentro da grade, e que puxam para essa questão do mar, ambiental. Que é importante, porque às vezes se não tiver lá, a pessoa nunca vai olhar para aquilo com o carinho que deveria, né? E aí quando for fazer a gestão, a inovação, vai esquecer de contar com isso como consequência até de geração de resíduos, né? Até de impacto ambiental da própria empresa, da startup que ele está criando, né? Exato. Muito legal, muito bacana. A gente começou por um lado e foi pro lado acadêmico, né? No final, a ciência ela é quem vai trazer a luz para o mundo, né? Exato. E precisa de incentivo, né? Então, precisa, igual você falou, ser pesquisador é caro, vai gerar um custo para as instituições que não são todas que estão dispostas a bancar, né? Dispostas até que estão, mas é que acaba sendo muito caro e eles têm que buscar fontes de financiamento para isso, né? Hoje somente as mensalidades eu entendo que está cada vez mais complexo para as universidades particulares se manterem, porque houve uma mudança da maneira como se lida com a educação superior. Sim, né? Com certeza. E as universidades estão tendo que se adaptar, né? Exatamente. E tem que enxergar essas mudanças e não ignorar, porque senão não vai dar muito certo, né? Tem que aproveitar as mudanças para mudar junto. Bom, então a gente falou um pouquinho brevemente da tua carreira e falou dessa questão das startups, né? Eu conheci uma, inclusive, no evento chamado Nova Portos, que teve no ano passado, que era uma estrutura que parece uma caravela, acho que o nome é Caravela, Bruno. Infinito Mare. Isso, eu fiquei apaixonada por aquela startup. O Bruno, ele é do primeiro programa que nós realizamos, na época era Marine Startup Lab, né? Que a gente mudou o nome, mas ele ele participou do primeiro programa conosco. Olha que legal. E lá ele aprendeu como ele era um pesquisador, isso que é a importância, né? De como que a gente consegue transformar os nossos pesquisadores em empreendedores científicos. Olha que legal. Como que nós conseguimos ajudar? Porque o Brasil, ele tem hoje... a gente tem muita produção científica, porém a gente não tem uma cultura na academia de produzir cientistas empreendedores que criam seus negócios, né? Que a gente chama das startups científicas. Então, é muito importante que a gente consiga ajudar as universidades a
a trazer esse conhecimento do empreendedorismo para dentro dela, para que eles possam começar a ter maior número de patentes, a construir negócios, a trazer uma aplicação do conhecimento científico que é produzido para solucionar problemas da sociedade, solucionar problemas do mundo, da questão também de negócios, né, ligados às grandes empresas. Exato. Porque é uma cadeia por isso que a importância de se criar um polo científico local, aonde você pega a grande vocação local, que já tem uma cadeia produtiva ao redor dela. Então, se a gente olhar para o porto, a gente tem a questão de estaleiros, que era forte no estado de São Paulo. A gente perdeu isso por questão de imposto para Santa Catarina, os nossos estaleiros. Mas a gente tem uma questão da náutica, uma questão de serviços para prestação, para navegação, manutenção, limpeza das embarcações, a própria manutenção dessas embarcações. Você tem a mão de obra que serve embarcada dentro dessas embarcações. Aí você tem toda a cadeia do comércio exterior que está conectada aqui ao redor, né, do porto. Você tem as empresas de transporte e logística, o armazenamento. Então, é uma cadeia produtiva inteira de diversos elos que ela permite que você consiga conectar a universidade para poder trazer soluções tecnológicas, científicas, né, voltadas para os problemas que tem. Então, quando eu olho para essa cadeia e eu consigo conectar com esses atores e eles começam a gerar soluções, as startups também digitais que se acoplam para também melhorar essas soluções, a gente começa a ganhar corpo e vai criando uma base diferente de negócios que são de alto valor agregado, com salários maiores, e a gente tem a capacidade de mudar a característica de uma região. Exatamente. Então, muitas vezes a gente ouve-se falar que o porto ele tem uma característica perversa para os locais que estão, porque primeiro, ele é um grande impacto, né? Ele gera um grande impacto no município, nas suas operações, tanto na questão da movimentação de cargas que vem pelos caminhões, pelos trens, acaba impactando o dia a dia da cidade. Ele impacta também no meio ambiente, na questão dessa movimentação, na questão do mar, que você tem muitas vezes vazamentos de combustível, sujeiras, a questão da água de lastro, né, que gera alguns impactos ambientais. Então você acaba gerando um impacto muito grande naquela região. Então a gente precisa entender como que, conectando todo essas cadeias, trazendo esses atores, a gente consegue trazer soluções para essas questões, né? E a gente consiga produzir e trazer um outro tipo de emprego por conta disso. Então, então eu começo, a hora que eu trago essas empresas que começam a se desenvolver, que começam a gerar tecnologia, eu começo a criar outra qualidade de emprego, um emprego especializados, que tem salários muito maiores e que conseguem fazer com que esse talento nosso, que ele acaba nos abandonando, indo para buscar outras oportunidades, não só em São Paulo, no Brasil e no mundo, para ficar localmente. Exato. Então, o porto, que eles colocam toda essa perversidade que tem, e também de um contexto de que o capital do porto ele vai embora, ele não fica no município, é uma questão de você ter um outro paradigma para isso. Então eu consigo olhar para toda essa cadeia produtiva, eu consigo, aí dentro existe uma análise que a gente chama de BCG, né, que a gente fala da vaca leiteira. Sim. Então, no meu ponto de vista, o porto é a grande vaca leiteira de tudo isso. Ela quem é a financiadora
de todo esse desenvolvimento econômico, essa potência econômica que tem. Eu adorei esse termo que você usou, que eu nunca tinha ouvido falar, empreendedor científico, né? É tudo a ver, porque assim, todo pesquisador, pessoa que está ali desenvolvendo ou um produto ou fazendo uma pesquisa acadêmica mais profunda, acaba desenvolvendo ou já tendo de fábrica algumas características do comportamento empreendedor, né? Que até o próprio Sebrae coloca lá uma listinha de umas 10 características. Então, aquela busca por informação, né? Assumir riscos calculados. Já fez de Empretec, então? Quase. Por aí. Algumas aulas de empreendedorismo. Mas, assim, tudo isso já são características, né? Que o pesquisador tem na veia para ele poder fazer o trabalho dele. Ele vai ter que ler muito, vai ter que pesquisar muito, vai ter que calcular riscos, vai ter que calcular custos, porque dependendo do que ele precisa, ele vai ter que juntar recursos para aquilo, né? Vai ter que trabalhar com prazos, com lead times, né? Com deadlines. Então, você trazer, já que o cara já tá tão, né, formatadinho, ou a mina, né, tá tão formatadinho de fazer a pesquisa, aproveita e traz o conhecimento de empreendedorismo, porque aquilo tudo que ele tá fazendo não vai ficar só no TCC, na monografia, no artigo científico, no congresso, que é importante e é bacana de publicar, mas vai estar na prática, vai estar solucionando um problema de verdade, né? Isso é muito legal. Se eu não me engano, a LogComeX, que começou como startup também, hoje tá gigantesca, é por causa dessa visão, de você trabalhar com dados e conseguir ter a inteligência, de você ter a análise de dados de uma forma para resolver problemas. E não só dado por dado, informação por informação, que vai ficar ocupando espaço no HD, né? De você fazer uma tratativa daquilo e gerar valor, que é o que você está falando, né? Gerar valor para a pessoa que está estudando aqui, não precisar ir embora daqui para São Paulo, para qualquer outro lugar. Pode trabalhar para São Paulo, mas aqui, com o trabalho remoto, ou pode trabalhar em empresas daqui, né? Daqui da região, no geral, né? E uma outra oportunidade que a gente tem é pela característica aí já da cidade, né? Então, os grandes centros de inovação, eles nascem eles são construídos em cidades que têm uma ótima qualidade de vida. E eu vou falar para você, a gente vive bem. Exato. Santos é uma cidade maravilhosa para se viver. Então, é uma cidade extremamente plana, uma cidade tudo perto, uma cidade, embora uns não acham, mas eu sempre digo que é uma cidade extremamente segura. Então você pode, né, outro dia eu estava com uns amigos, a gente fez um evento aqui em Santos e eles falaram assim, cara, eu quero tomar uma cerveja na praia, né, à noite. Daí a gente ficou conversando com o celular na mesa, na praia, até de madrugada, né, porque no outro dia eles tinham que ir embora, tinham que voltar. Sim. Então, é uma cidade muito tranquila, é uma cidade que tem hoje uma qualidade de vida muito grande. Sim. Estamos próximo ao maior centro São financeiro. Paulo é logo ali, né? Nós temos aqui um dos maiores centros financeiros do mundo, é um centro de negócios. Sim. O que precisa? Precisa da gente ter uma política pública no município para a gente desenvolver a questão do parque tecnológico. Tem um parceiro que é o Alexandre Barros, que ele foi o idealizador da Nexus. Nexus, ele é o hub de inovação do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Então é ele quem idealizou o modelo, né? Ele quem construiu, né? Que foi um dos idealizadores do modelo da Nexus, que é esse hub de inovação que fica dentro do Parque Tecnológico. E ele fala o seguinte, né? Ele fala assim, isso aí é uma coisa que me batem às vezes, mas ele fala assim, mas é assim mesmo, Márcio. Ele fala assim, Márcio, os parques tecnológicos, eles evoluem para distritos de inovação e as incubadoras evoluíram para hubs de inovação. Então hoje o conceito que nós temos, e isso é uma grande oportunidade que a gente tem na cidade, o nosso parque tecnológico, ele já nasceu num contexto urbano. A maior parte dos parques tecnológicos, eles são parques que são condomínios empresariais ao redor de muros. O nosso parque tecnológico, ele é uma área geográfica que inclusive vocês estão dentro da área geográfica do parque tecnológico. Que inclusive o prédio ficou lindo, né? Agora. Exatamente. Lá é o hub de inovação do parque tecnológico, entendeu? A área geográfica do parque, ele é uma área muito maior em que empresas que se instalam ali têm alguns benefícios e podem ter serviços. Então, o nosso modelo de parque tecnológico, ele já nasceu urbano e sem muros. E isso é muito moderno, entendeu? Ele é moderno. Então, quando a gente vai lá para Recife,
Lá temos o Porto Digital. O Porto Digital, eles têm mais de 30 mil vagas de empresas, de vagas especializadas, voltadas para tecnologia, voltadas para inovação, para pesquisa científica. Sim. Por conta de há 30 anos atrás, que foi quando foi idealizado pelo Cláudio Marinho e pelo Silvio Meira lá, eles pensaram nisso, né? Falaram assim, não, nós precisamos criar um centro tecnológico e eles, então, construíram essa lógica do distrito de inovação, que é o Recife Antigo, e o que nós temos que fazer em Santos é algo muito próximo. Então, nós temos o nosso centro histórico, a área do Parque Tecnológico aqui, né, da área geográfica tudo do próximo, parque, né? Tudo muito próximo, o Porto Valongo que está sendo entregue aí, várias estruturas de prédios. Então, o que Recife fez? Ele pegou esses prédios, diversos prédios que eram tombados, prédios históricos, eles adequaram esses prédios para que tivessem habitação dessas startups, né, dessas empresas de tecnologia. Eles pegaram esses prédios, eles colocaram sob a gestão da OS, que cuida do Distrito de Inovação de Recife. E eles passam, então, o Distrito de Inovação ele passa a ter remuneração pela gestão desses ambientes. Então, ele presta um serviço imobiliário, né, de real estate, e ele vai também fazer serviços para essas empresas que se instalam lá. E eles fazem diversos encontros, eventos, que é o que o parque o Distrito de Inovação acaba fazendo. Um caminho que nós temos para a cidade de Santos e de dar uma evolução para o nosso centro é transformar num distrito de inovação, para que a gente consiga trazer empresas, trazer startups, trazer empresas de tecnologia para que se instalem aqui. Sim. E com isso a gente gerar toda uma retenção de talentos, desenvolvimento econômico, num contexto como esse. Para isso a gente precisa aprovar um novo arcabouço legislativo voltado para a inovação. Então, a Lei de Inovação de Santos, a gente precisa criar o nosso sandbox, né, que é todas essas leis que são necessárias para fazer a gestão. E trabalhar para que vender essas empresas, né? Então, todos esses eventos de tecnologia, a Prefeitura de Santos tem que estar ali vendendo a cidade de Santos como uma possibilidade para isso. Exato. E isso é um projeto que a gente vem desenvolvendo junto com o Parque Tecnológico, com o Edu Bittencourt, né, em discussão, para que a gente consiga trabalhar esse desenvolvimento para a nossa região. Então, a gente precisa fazer duas coisas para que a gente transforme a nossa realidade aqui. Criar esse polo científico e tecnológico dentro da nossa principal vocação, que é Porto, Economia Azul e Logística, e também trazer essa atratividade para o nosso centro histórico, da gente criar aqui um distrito de inovação. E é aquilo que você está falando, né? Isso acaba gerando um ecossistema em que uma coisa puxa a outra, uma coisa incentiva a outra, porque quanto mais pessoas ou empresas estiverem ali, quem estiver ao redor vai se beneficiando. Até o cara do carrinho de pipoca, até a agência de turismo, porque se tem empresas aqui que vão receber, de repente, um possível investidor, né, para um investidor anjo que vem conhecer, para falar da startup, ele vai aproveitar para querer fazer turismo. Então, o Porto Valongo, né, o Parque Valongo está sendo construído. E outras atividades de melhoria da região vão potencializando, né? Então é um ecossistema, né? A gente tem um conceito que chama distrito de turismo DTI, são os distritos turísticos inteligentes, DTI. Olha que legal. Santos, ele é um distrito turístico inteligente. Ele tá recebendo aqui vamos falar assim, o estado de São Paulo ele deu para algumas cidades essa condição, e Santos foi uma dessas cidades que recebeu isso. Que legal. E um distrito de inovação, ele passa a ser um distrito turístico inteligente também. Sim. Porque ele gera turismo para a visitação desses distritos de inovação. Fora isso, a gente tem uma capacidade de turismo que é muito pouco explorada. Muitíssimo pouco explorada. Muitíssimo pouco explorada, exatamente. Tem vários pontos turísticos da cidade que não tem sequer tradução para o inglês.
pro inglês, que é o básico do básico numa cidade portuária, né? Então tem a cidade como um todo tem que olhar com mais carinho para a parte turística. E a gente respira história na cidade de Exato. Santos. Então a gente tem um turismo histórico, o turismo religioso, o turismo de aventura. Exatamente. A gente tem gastronomia, a gente tem cultura. Exato. Cara, é legal que você tocou agora em 2 pontos. Eu tenho uma prima que é bailarina, então ela trabalha muito com a parte da cultura e teve que se especializar para fazer projetos que envolvam, né, o incentivo, essas coisas. E um primo que tem agência de turismo. E ele sofre, e ele diz o quanto ele sente falta até de ter concorrentes. Porque às vezes o concorrente ajuda, vira parceiro amanhã, né? Hoje é concorrente, amanhã é parceiro. No sentido de receptivo turístico histórico. Não tem um programa, assim, estruturado, sabe? Ele tá criando agora um roteiro, parceria com lugares, com hotéis para criar roteiros para ter um turismo histórico. Porque, imagina, aqui é muito conhecido pela exportação de café, né? Então vem um investidor ou vem alguém de São Paulo ou de qualquer outra cidade do Brasil para fazer negócio no parque tecnológico, com empresas, com startups, vai querer conhecer um pouquinho do café. Ah, tem a Bolsa do Café, tem o Mondinho, tem, né? Tem o Museu Pelé. Então tem muitas coisas que dá para aproveitar ali e construir um roteiro corporativo, né? E turístico ao mesmo tempo, para a pessoa aproveitar a experiência no geral, né? Então acho que essa iniciativa é muito importante, porque ela vai potencializar os 2 lados, né? Todos os lados, na verdade, né? E quando a gente fala em economia azul, e aí a gente quer criar a gente quer ser reconhecido por economia azul, nós trazemos essa questão do turismo. O turismo, ele é uma das vertentes econômicas, né? Então, tem aí 2 conceitos que a gente acaba misturando, né? A gente tem o PIB do mar, né? Que é essa questão que a gente chama da economia do mar, e a economia azul, que é um conceito que nem sempre é aplicado à economia do mar, né? Porque a economia azul, ela é baseada dentro de um tripé, que é o desenvolvimento econômico com inclusão e sustentabilidade. Então, eu necessito, tudo que se trabalha com economia azul, eu vou falar em um desenvolvimento econômico sustentável. E eu vou falar em preservação, eu vou falar em modelos econômicos que não impactam o meio ambiente e que, mais do que isso, acabam, além de preservar, muitas vezes recuperar. Sim, legal. E essa é a principal diferença de economia verde para economia azul? Então, a realidade, eles partem do mesmo princípio, mas a questão da economia verde, ela não está ligada ao mar e à água, né? Sim. E a economia verde é a economia ligada às florestas, né? A essa questão. Sim. Quando a gente fala da economia azul, ela precisa também trabalhar com a preservação do patrimônio cultural. É o patrimônio natural, que são as nossas praias, a Serra do Mar, né? A questão da área do mar mesmo, né? E depois eu tenho o patrimônio cultural. Nós pertencemos, a nossa costa inteira, ela é uma costa caiçara, né? Então ela tem aí diversos povos, tanto quilombolas, indígenas e também caiçaras, comunidades caiçaras, que vivem aqui, que têm tradições, que têm cultura específica sobre isso. E nós temos as culturas ligadas à nossa regionalidade, né? Então, Santos, a gente come até média. A parte gastronômica, né? exatamente. Você come média em Santos, né? A gente... Pra quem não é de Santos, vamos traduzir. O pão francês é médio, tá, gente? Pão de cará, né? Pão de cará, que não tem em nenhum lugar. Então, isso nos coloca como uma questão cultural. É um patrimônio cultural. É um patrimônio cultural nosso. É aquilo que está atrelado a nós como povo e que nos identifica. E até a parte caiçara, o próprio santista não conhece o que é a vida caiçara, né? O que é o dia a dia, é bem legal. Meu primo faz um passeio pra Ilha Diana. E aí vai de voadeira. Eu falei, o que é voadeira? Eu nunca ouvi falar. É um barquinho, né? Uma embarcaçãozinha, né? Que faz esse trajeto até a ilha. Então, isso é muito... São curiosidades e é uma riqueza cultural, né? Como você comentou, que potencializa o turismo, né? E a gente tem na nossa região outros atrativos que são fantásticos, né? Sim. Então, São Vicente, primeira cidade do Brasil, né? A gente tem ali... Aliás, tem uma curiosidade, né? Que o Porto de Santos nasceu em São Vicente, né? Exato. Aí muito legal. Ele vem pra cá e se conecta e fica onde está até hoje. Fica onde está até hoje, ainda bem, né? Exatamente. E tem aí tem no Guarujá, por exemplo, a gente tem uma ilha
chama Ilha dos Arvoredos. Você já ouviu falar dela? Ah, eu vi um vídeo sobre ela, fiquei encantadíssima. Tem que trazer o pessoal da ilha aqui para poder bater um Tem o papo com contatinho? eles. Passa pra gente. Depois eu passo para vocês. Vocês têm que conhecer. A Ilha dos Arvoredos é um lugar fantástico que na década de 50, onde não se falava em sustentabilidade, isso, é totalmente a ilha já era sustentável. Eu fiquei encantada com o vídeo que eu vi. Eu vi esse ano. Como eu nunca soube disso? Extremamente fantástica a ilha. Agora estão abertos à visitação, ficou muito tempo fechado. E eles estão fazendo um trabalho muito grande, bem interessante para esse desenvolvimento da sustentabilidade, da inovação azul. Então eles estão bastante empenhados nisso. É a Fundação Nova Maré, né? Nova Maré. Vou anotar depois. Exato. Falando em maré, eu lembrei que a gente não terminou de falar da Infinito Mari, que é a startup do da Bruno. Caravela. Explica pra galera o que é o produto deles, porque foi até interessante, você falou, vamos trazer para que conheçam. A prefeitura vai mostrar, né? Até para trazer investidor, talvez, quem sabe. Eles me contaram no Inova Portos, que eu passei pelo stand deles, que eles conheceram, acho que um designer, não lembro, que foi quem ajudou a fazer o produto ficar bonito e vendável para que eles conseguissem comercializar, porque era uma ideia, a princípio, científica, para ajudar com relação às algas, né? Isso. A caravela, ela é uma estrutura flutuante. Linda, inclusive. Né? Que as algas, elas se reproduzem dentro dela. Com essa reprodução das algas, elas conseguem fazer alguns monitoramentos da qualidade da água, inclusive identificar poluentes específicos que conseguem fazer a rastreabilidade de qual é a origem daquele poluente. Olha que legal. E eles conseguem ter outros monitoramentos com essa produção e da maneira como aquela alga morre ou se reproduz ali. Olha. Então eles têm ali uma tecnologia que permite fazer esse olhar. Além disso, ele também gera captura de carbono, ele vai gerar ali umas outras séries de benefícios ambientais por conta daquilo. A caravela, então, eles trazem um conceito do belo mesmo, dessa questão da importância, porque eles explicaram, assim, obviamente não tenho a qualidade do Bruno para poder contar essa história. Inclusive, o Bruno já está convidado. Já falei várias vezes que ainda não bateu a agenda, mas para ele vir aqui contar sobre a caravela. Mas ele fala que aquilo que é belo, ele tem mais chance das pessoas gostarem daquilo e adotar aquilo e fazer aquilo, fazendo que aquilo ele se torne parte do local. Então ele permite uma série de vantagens que algo simplesmente que fizesse só a questão meramente técnica daquilo, né, de sua funcionalidade, que a parte estética ela permite aí uma maior adequação. E a caravela, ela fica num formato extremamente instagramável, ela se torna muito bonita. Ela fica girando, né? E esse giro e à noite acende, né? Ela fica colorida, nossa, fica colorida, fica linda. Eu tô doida pra ver isso aqui no Porto Santos, vai ser lindo. Eles estão com parceria com o Porto, aí, né? Ó. Então, para poder tomara que colocar aqui, eles captaram agora eles participaram de uma rodada de investimento, captaram. Então, entraram também num programa na cidade de São Paulo, se eu não me engano, para o Rio Pinheiro. Olha! Então, eles estão hoje... Nossa, e é legal isso, né? Porque ele, quando chegou e a gente começou a conversar, né? Quando eu o conheci na nossa primeira edição do Marine Startup Lab, ele era um pesquisador. Ele era um pesquisador cheio de dúvidas. Imagina, gente, um jovem fazendo TCC da faculdade, de repente vira um empreendedor de sucesso, né? Ele era um pesquisador já, na época que a gente conheceu, ele já era um doutor, né? Pós-doc, talvez, nem tenho certeza. Mas ele já participou de alguns projetos robustos ao redor do mundo. Sim, ganharam selos, ele era, mas na realidade ele era um pesquisador. E aí esses contatos que ele teve com o programa foram lapidando ele. Obviamente não é nenhum mérito do Sebrae aqui do nosso programa. Não, mas na realidade é mérito do pesquisador. É mérito da startup que tá ali. O que a gente faz é só um empurrãozinho. São pequenas doses ali. O local, a estrutura, fora a ponte, né? Quem atravessou a ponte e fez o contato foram eles. São só pequenas doses que a gente vai colocando e quem
tem essa aptidão, consegue ir lá e buscar e tem vontade de fazer, acaba conseguindo se transformar. E ele é um cara que eu admiro muito. Ele tá virando um empresário de sucesso aí. Que legal. Olha, a gente vai pegar o link e vai mandar para ele nesse episódio para ele ver que tá sendo comentado aqui. Eu quero você aqui, viu, Bruno? Por favor. Deixa eu aproveitar, porque senão a gente começa a engatar no assunto de startup, etc. Esquece de falar do que a gente tem que falar, que é urgente. Queria que você comentasse um pouquinho do que está acontecendo agora, quais são os próximos passos e eventos para que a galera possa comparecer, né? É aberto ao público ou não é? Pode falar um pouquinho do que vai rolar nos próximos dias. Bom, primeiro eu vou contextualizar o que nós estamos fazendo. O porquê, né? O porquê. Bom, nós começamos todo esse desenvolvimento, né, com base na construção de uma vertical portuária, né, que eu estava explicando para você lá atrás, começou em 2020, aliás, 2021, e nesse desenvolvimento nós compreendemos que não é só porto, né? A gente vive numa cidade litorânea, então existe porto e mar. Sim. Então, na hora que a gente começou a compreender e ter contato com a economia azul, ela nos abriu muitos horizontes de tudo que a gente tem ligados a essa questão do tamanho que é o PIB do mar, né? E de todo o desenvolvimento econômico que tem com isso. Então, a gente compreendeu que para que a gente consiga desenvolver o estado de São Paulo por meio do mar, a gente tem que criar uma conexão da costa paulista. Então, esse trabalho que a gente vem fazendo, a gente chamou de Corredor Azul. Então, o Corredor Azul, ele é uma governança para o desenvolvimento da costa paulista através do empreendedorismo e da inovação, com foco nas vocações locais e fazendo valorização do patrimônio natural e cultural dessas regiões. Legal. Então, nós conectamos dentro de uma lógica de hélice quíntupla, né? Então, o que é hélice quíntupla? É um nome bonito, né? Então, a gente, na literatura, a gente tem ali a tripla hélice, né? que é a lógica do desenvolvimento da inovação e da economia de uma região. Então, para que a gente consiga trazer inovação e desenvolvimento econômico através dela, a gente precisa conectar o governo, as universidades, a academia e o mercado, né? Com um olhar dos investidores ali junto, das grandes empresas, das startups, dos pesquisadores, tudo aquilo que é ligado a negócios. Então, essa é a tripla hélice, né? Mas a gente tem uma quarta hélice, que é a sociedade, que ela tem papel muito importante dentro de todo esse processo, e uma quinta hélice, que é o meio ambiente. Então, uma lógica de hélice quíntupla, eu conecto as três tradicionais, né, que é governo, academia e mercado, a sociedade e o meio ambiente. Então, a governança que nós estamos construindo, ela não é uma governança de uma liderança só. Então, a gente chama de uma liderança que ela é bottom-up. Uma governança que ela parte da base e vai para o topo. Ela não é do topo e vai para a base. Então, não é uma governança do Sebrae. Ela é uma governança de atores dessa quíntupla hélice. Então, nós temos as universidades, então a Unesp está com a gente, a Unifesp, estamos lá com alguns namoros com alguns centros da USP ali para a gente trazer junto. Que legal. A Autoridade Portuária, o William Hub de Inovação, que é um hub de economia azul ligado à economia azul. Né? A gente tem diversos atores conectados conosco, né, para poder gerar esse desenvolvimento. Né? O Hub Brasil Export tá nos apoiando também. Legal, sim. Do Leopoldo, né, que já esteve aqui também. Então a gente tem a gente acaba conectando esses atores e a ideia é que a gente consiga, através desses atores, conectá-los e gerar ações para poder gerar esse desenvolvimento econômico. Então ela é por isso que ela é bottom-up. Então, ela não é do Sebrae. Entendeu? Essa governança ela não é do Sebrae. Sim. E nós temos, para poder desenvolver isso, ela é baseada no diálogo multissetorial. Então, eu tenho diversos setores e para eu realizar esse diálogo, eu tenho duas grandes ferramentas. Um são os fóruns que a gente coloca, que é o que a gente vai falar aqui do evento, que é o Fórum do Corredor Azul. E
o outro é uma plataforma que nós estamos construindo para poder gerar integração. Quando a gente vai na literatura e aí como eu estou fazendo mestrado sobre isso, um dos grandes problemas que a gente tem de todas as governanças ligados à costa, ao mar, é a falta de integração dos atores. Então você tem uma grande dificuldade por diversos tipos de conflitos que existem e de interesses que você consiga gerar a conexão desses atores. Então, a nossa aposta é que para que a gente consiga fazer esse desenvolvimento acontecer, nós vamos criar essa plataforma que permite a integração desses atores e o Sebrae ele faz um investimento em cima disso. Então, nós estamos fazendo uma pesquisa da costa, né, para poder entender os problemas que a gente está enfrentando. A gente vai fazer com base nisso, a gente vai ter um diagnóstico. Nós vamos, em cada município, fazer uma consolidação de dados, que é outro grande problema das governanças ligadas à costa. Sim. Existem faltas de dados e existem também uma dificuldade de dados soltos. Então, a gente pretende consolidar esses dados, né, do município, daquela região. Então, dados socioeconômicos, dados ambientais, dados para que a gente, de pesquisa científica, para que a gente consiga compreender aquela localidade. Legal. E também fazer uma contabilização das ações que vão atingir os objetivos e resultados que aquela região precisa para poder seguir dentro dos conceitos da economia azul. Que legal. Então, esse trabalho, a gente vai fazer um trabalho com inovação social, com levantamento de necessidades específicas daquela região, trabalhando com os atores. Então, quando a gente fala de atores, eu vou nas comunidades, eu vou então, isso povos atende, originários. Na verdade, mais do que o ESG que está tanto se falando, né? Ele vai além. Ele é ligado, ele é ESG. Engloba tudo. Porque ele acaba no meio ambiente, ele tem governança. O social que você falou. E ele tem o social. Ele tá integrado isso. E também está amarrado com os ODS? Ele está amarrado com os ODS. Essa preocupação dessa amarração, né? Então, esses objetivos, esses resultados que a gente levanta do município, eles são estruturados e colocados para que os atores dessa hélice quíntupla possam gerar ações para poder atingir esses objetivos. Então, lá vai ter específico o que o município de Santos quer, o que o município de São Sebastião quer, o que o município de Iguape quer, lá no Litoral Sul, de Mongaguá. Então, a gente vai ter ali, em cada município, essas informações. Obviamente, ele é baseado numa formação de lideranças, né? Então, a gente vai fazer um trabalho de formar esses líderes para poder fazer com que eles ali possam se conectar e gerar essas ações locais. Então, vamos imaginar que a T2S ela queira fazer parte desse movimento, ela se conecta ali conosco, ela vai poder ter uma página dentro desse nosso portal, dessa nossa plataforma. Ali ela vai dizer que tipos de projetos ela apoia, quais as iniciativas que ela quer fazer, que tipo de parcerias ela busca. Legal. E em cima disso, permitir que faça match entre os atores. Aí vamos imaginar que ela resolva fazer um trabalho para apoiar o desenvolvimento científico nas escolas técnicas, né? Sabemos que o Ricardo ele dá aula na FATEC, né? Então imagina que ele queira ali fazer um esforço específico voltado para gerar tecnologia portuária, tecnologia voltada para a economia azul. E isso é uma ação que a T2S apoia e que ela está sendo contabilizada dentro de uma meta que a gente precisa cumprir. Legal. Essa meta também ela é contabilizada dentro de um ODS. Então, isso também ajuda as prefeituras a ter um monitoramento de ações que... E lá nessa plataforma ela pode conhecer outra empresa que tem um objetivo parecido e possam trabalhar em conjunto, uma ajuda a outra, né? Ou potencializar a outra, pode virar um negócio. Você consegue, às vezes, fazer uma ação ligada a atração de mulheres na tecnologia, por exemplo. Importantíssimo, inclusive. E aí você vai, através desse esforço colaborativo, gerando conexão entre esses atores e eles vão
executando. Por isso que ele não é uma governança do Sebrae, entende? Ele não é uma governança nossa, ele é uma governança que ele é baseada nessa hélice. Inclusive, eu não sei se tem um logotipo específico, porque eu já estou imaginando a hélice do navio, né? As hélices do... Ela tem uma onda Aí, no logotipo dela. Acabamos de reestruturar o logotipo. Que legal. Né? Mas é isso, né? E aí o evento que a gente vai ter é o Fórum do Corredor Azul. Então, para você entender... Fala um pouquinho como é que vai ser. A gente fez o primeiro fórum, que foi ano passado, né? Então, a gente criou o Manifesto do Corredor Azul. Ele foi construído em agosto do ano passado, lá na sede do Senep. Então, lá no Senep, ligado que é o braço científico do Porto ali, né? Educacional. Nós trouxemos esses atores das hélices lá dentro, de toda a costa, né? Então veio gente do litoral norte, veio gente do litoral sul, gente da Baixada. E ali, através de uma mediação do parceiro do Pazini, que é um técnico do Sebrae, especialista ali em design, ele fez conosco a mediação desse processo que construiu o manifesto do Corredor Azul. Então, para quem quiser assinar, depois vocês deixam ali o manifesto do Corredor Azul para eles assinarem. Tá aberto para assinatura ainda. Ai, que legal. Aberto. Show. E esse, o link aqui. E aí você põe o link, se as pessoas quiserem pesquisar, é só colocar manifesto do Corredor Azul, é a primeira que aparece ali no Google, vocês podem entrar lá e assinar o manifesto. Ali... Nesse dia a gente cria o manifesto. Na semana seguinte teve um evento que chama Ocean Week, que é um evento da Cátedra da Unesco para os oceanos. Olha. Então é um dos maiores eventos de economia azul do Brasil. E lá a gente faz o lançamento desse manifesto. Isso foi em setembro. Certo. Em novembro, a gente fez o primeiro fórum do Corredor Azul, que foi o primeiro fórum de debates relacionados a esse tema. Lá na região do Litoral Sul, foi primeiro na cidade de Registro, e depois a gente teve uma experiência no litoral. Então a gente foi lá para a cidade de Iguape, conheceu lá a parte histórica de Iguape, fizemos uma visitação numa trilha, subimos ali, andamos. Que legal. Muito bacana, conhecemos um pouco da história do Largamar, de toda a estrutura que eles têm lá. Para você ter uma ideia, o porto de Iguape, ele era para ser o principal porto nosso. Jura? E aí, por um problema de uma ação humana, eles acabaram com o porto. Então, a cidade de Registro, ela chama Registro porque ela foi meio que a primeira casa da moeda do Brasil. Então, o ouro que era produzido no Império, ele ia para Registro, era cunhado e depois ele era mandado para a Europa. Então, o ouro ele era cunhado na cidade de Registro. Então, Registro tem esse nome por conta disso. E dentro dos ciclos que tinha, dos ciclos econômicos, teve um ciclo do arroz. E o arroz ele era transportado em balsas dentro do Rio Ribeira. Acontece que o Rio Ribeira, para chegar lá em Iguape, que é a hora que ele deságua no mar, ele fazia uma curva. Então ele ia lá na frente, depois ele voltava para poder desaguar em Iguape. O que eles fizeram? Falaram assim, já sei o que nós vamos fazer. Vamos fazer um corte aqui na terra. Então eles fizeram um corte e fizeram um canal de 1 metro. 1 metro. 1 metro. 1 metro, exatamente. Foi 1 metro. Esse corte, ele no primeiro ano já se dobrou de tamanho, foi triplicando de tamanho. E aí o que aconteceu? Assoreou o Porto de Iguape, que era o principal porto da coroa na época. Nossa. Era mais importante que o Porto de Santos. Rapaz, que curiosidade! Eu não sabia disso. E aí não sou muito específico, talvez possa falar alguma besteira, mas é mais ou menos isso, a história da região. E aí, por conta disso, a região do Vale do Ribeira, ela ficou isolada por um período muito grande. E é por isso que ela é tão preservada. Então, se você vai para lá, a região do Vale do Ribeira é uma região principais de preservação da Mata Atlântica. Sim. E ela faz divisa ali também com o Paraná, naquela estrutura. Tem as cavernas do Petário. É uma região maravilhosa. Lindíssima a cidade de Iguape. Tem que conhecer. Acho que as pessoas têm que conhecer o Litoral Sul.
Verdade. Mas olha só, por uma questão Da ação humana. E foi no fórum que eu acabei conhecendo essa história deles lá, né? Conhecendo. Então lá o fórum do Corredor Azul, que aconteceu, que foi a primeira edição, a gente discutiu lá a questão da bioeconomia azul, né? Ligado lá a Unesp, ela tem o instituto que a gente chama de IEAMAR, que é o Instituto do Mar deles, e eles fazem ali, tem um grande laboratório, que ele pode ser usado por diversas empresas, então ele não é só dos pesquisadores da Unesp, então você pode contratar o laboratório para poder fazer algum tipo de estudo, que é uma coisa que é muito importante isso, porque nós temos diversos laboratórios que são construídos e eles acabam ficando específicos sobre a guarda de um professor. Acaba sendo que até um puxadinho daquele professor. Verdade. Mas acaba aí com isso, você acaba tendo uma replicação e um desperdício do recurso público para você fazer coisas similares, né? Iguais, né? Que estão ali. Então a gente teria que fazer de alguma forma a integração desses laboratórios. E a Unesp ela veio com essa ideia lá. E eles têm esse laboratório que você pode contratar para poder usar lá com aquilo que ele tem de especialidade nessa região. Então lá eles têm a questão da pesca e a questão da bioeconomia. Sim. E ali você tem... E aí fizemos lá o primeiro fórum. E agora, no mês de junho, a gente faz as próximas 2 edições do fórum. Na semana que vem, 18 e 19 de junho, estaremos lá em São Sebastião. Legal. E aí o fórum ele vai e pega aquilo que é característica local. Então lá em São Sebastião a gente vai fazer... A temática do fórum é resiliência climática e turismo sustentável. Então, que é a questão que é ligada ao litoral norte. Então, lá tem diversos atrativos turísticos que são sustentáveis. E essa é uma pegada muito grande daquilo que é trabalhado no litoral norte. E aí você tem... Então, a galera de São Sebastião pode participar desse evento. Sim, ali é o Fórum do Litoral Norte. Legal. E fica aberto para todo mundo que queira se aprofundar nesses assuntos. Aonde, lá? Lá na SEDUC, dentro da cidade de São Sebastião, que é a Secretaria de Educação, dentro do auditório deles lá. Legal. Então, 18. E lá a gente vai visitar uma colônia caiçara. Então, a parte de experiência que a gente faz é visitar uma colônia caiçara lá para poder conhecer... ali o local, como que eles trabalham a cultura. E lá nós vamos ter vamos comer um arroz lambi-lambi feito pelos caiçaras lá Vai ter uma experiência gastronômica, né? Teremos uma experiência gastronômica. E tudo isso de graça. Olha! Então só se inscrever. É só se inscrever e participar. Além de todo esse conteúdo especializado que tem, de diversos pesquisadores, gente ligada ao mercado, pessoal ligado ao meio ambiente. Sim. A gente tem ali todo um atrativo para poder discutir o empreendedorismo, a inovação, a economia azul, desenvolvimento econômico através do mar, a preservação da cultura e a valorização do patrimônio cultural e natural. Mas vai ter isso também em Santos. E aí em Santos, 26 e 27 de junho. Olha aí, gente, então, semana que vem. Não na semana que vem, na outra. Quando a gente estiver no ar, semana que vem. Semana que vem, quando a gente estiver no ar, é verdade. 26 e 27. Então, quarta e quinta-feira. Aqui, de tudo que a gente falou, o tema é construção do polo científico e tecnológico em economia azul, porto e logística. Então, aqui a gente vai ter um debate bem grande sobre essa lógica, né? O ministro já confirmou, o secretário de Ciência e Tecnologia, ele está ali com a agenda já confirmada, pode ser que mude, né? Que a gente sempre sabe que a agenda de secretário acaba, às vezes, algo vindo e se altera em cima da hora. Mas até agora está confirmada a vinda dele, né? Alguns prefeitos aqui da Poligonal do Porto, legal. O nosso diretor técnico, Marcos Vignoli, estamos vendo também a agenda do presidente do Porto também, para ver se a gente consegue também a participação dele. Sim. No dia 26 vai ser no Parque Tecnológico. No Parque Tecnológico. E ali a gente vai ter uma palestra bem interessante da Beta AI.
A Beta-AI, ela cuida do projeto que chama ASPBAN. O ASPBAN, ela conecta os portos da Europa. Então, o conceito que se trabalha bastante lá é que as autoridades portuárias, elas passam a ser hubs da economia azul. Hubs de inovação, tanto nessa lógica da questão da conexão porto-cidade, né? Então, a forma que eles entendem que tem como o porto se conectar à cidade e se desenvolver é muito pela essa questão de desenvolver a tecnologia, desenvolver a inovação, de gerar esses empregos que a gente falou que são especializados, ligados a porto e mar, lá nas autoridades portuárias da Europa. Show. E aí eles conectam, eles fazem esses programas de inovação aberta. Eles também fizeram um programa do governo do Rio de Janeiro, trabalhando inovação. Então, os portos, a cidade, o governo do Rio de Janeiro, ele financiava a aceleração e grandes empresas financiavam as provas de conceito dessas startups científicas para poder fazer, para adequar as suas soluções às necessidades das grandes empresas. Que legal. Então, depois a gente vai falar sobre o nosso hub azul que a gente está construindo, uma grande parceria que a gente vem aí há mais de um ano tentando construir com a Autoridade Portuária, a Unifesp, Sebrae, Parque Tecnológico. Então, a gente vai contar um pouco de como que a gente está pensando isso para que a gente consiga dar esse pontapé inicial desse embrião que vai ser a construção desse polo científico e tecnológico. Vamos ter uma rodada também de conversas falando sobre a cultura oceânica com o professor Ronaldo Cristofoletti, que ele é um professor da Unesp. Ele está bastante ligado à Unesco, à questão da década dos oceanos. Então ele hoje é um dos grandes divulgadores dessa bandeira no Brasil, levando o Brasil também para a Unesco, para o mundo, essa questão da nossa, do nosso desenvolvimento da costa, da questão da cultura oceânica. Que legal. Estamos fechando uma mesa com o pessoal da Unesco também, que vai falar sobre resiliência climática. Essa ainda falta ainda alguns detalhes que talvez aconteçam ou não aconteça, está na dependência de alguns participantes. E a gente tem um debate com as universidades falando sobre essa questão, e a gente fecha o dia do evento com o Renato Dias Regazzi, que ele é do Sebrae Rio de Janeiro, e ele quem cuida da governança da economia azul no estado do Rio de Janeiro. Tem 3 livros escritos. Uau. Eles lançaram agora no mês passado, inclusive fiz parte da primeira turma de uma educação executiva no INSPER. Olha. Ligado à economia azul e cidades. Inclusive o Thomas Alvim, ele é do Laboratório de Economia e Cidades do INSPER, ele será mediador dessa mesa das universidades que estará aqui. Então, muito gente importante. Extremamente especializada, com muita informação interessante, ligada a Porto, ligada à economia azul. A programação tá incrível. E aí, no final do dia, terminamos com um coquetel, para a gente poder fazer um network, trocar ideias ali. No outro dia de manhã, temos um workshop, que a gente vai construir uma visão do que a gente entende que precisa ser feito na nossa região para o desenvolvimento da economia azul. Ainda no parque, não? Não, esse já vai ser lá na Autoridade Portuária. E lá na Autoridade Portuária a gente vai fazer uma visitação, vai conhecer o Museu do Porto. Sim. Vamos almoçar por lá. Legal. E aí a gente embarca numa visitação pelo Canal do Porto. Show. Para a gente conhecer ali prática, né? A costa, oportunidades ali ao redor dentro do canal, entender alguns modelos de negócio. Inclusive o Ricardo já se comprometeu a estar ali. Nosso co-host, lembra, gente? O co-host da T2S aqui, o Ricardo Pupo. Ricardo Pupo, que ele vai fazer ali uma palestra, né? Vai a bordo. Vai contar um pouco de algum case que ele vai trazer ali das empresas que ele nos apoia, e vamos contar com a cobertura da tecnologia portuária do evento inteiro. Você terminar para eu falar. E você que tá aí chupando o dedo, que você é do Brasil inteiro e nos acompanha, não vai poder estar aqui presencialmente, não se preocupe, seus problemas acabaram. Tecnologia Portuária vai transmitir ao vivo para você assistir tudo na íntegra, né? Com alta qualidade de som e imagem, que só aqui você encontra, então não perca nossos episódios aí no ao vivo, dia 26, né? Isso. E vamos também captar imagens de tudo isso que vai acontecer na prática aí para compartilhar com vocês nas
nas redes sociais, tá? Então acompanhe com a gente, por favor. E para se inscrever, depois vai ter aí, mas O é via link. Simpla. Então, se você pesquisar no Simpla, você já acha o Corredor evento. Azul? Você vai pesquisar por Fórum do Corredor Azul. Você vai achar tanto o de São Sebastião, Perfeito. como o de Santos aqui. Legal. Que vão ter essas duas edições vão acontecer uma na sequência da outra, Show. conectando as informações, algo muito importante. Então, a gente quer transformar a nossa região no epicentro da inovação da economia azul, portuária, de logística. Então, a gente precisa fortalecer esse debate para a gente construir esse polo científico que a gente tanto falou, para que a gente mude a realidade dos empregos, que a gente traga para Santos uma qualidade muito maior de empregabilidade, de criar vagas especializadas, e isso parte da construção desse polo. Então, a gente precisa muito do apoio das grandes empresas que estão ligadas ao porto. A autoridade portuária já está conosco, já nos apoia muito dentro de todo esse processo, é apoiadora do evento, as empresas de tecnologia, o parque tecnológico. Legal. Então a gente tem Inclusive, no dia 26 vai ter também artesãos, né? Você tinha comentado? Isso, vai ter uma mostra de artesãos ali que vão trazer vão trazer as suas obras, seus produtos ali para poder mostrar um pouco do que a gente faz aqui. Inclusive, a gente criou em Santos uma aceleradora com Feito em Santos, né? Uma parceria junto com a prefeitura, que é aula, muito bacana, muito bacana. A Cíntia, minha parceira lá do Sebrae, cuida muito desse pessoal. Ela um beijo pra ela, inclusive. Ela é fantástica. E ela tá fazendo a curadoria desses artesãos para que eles estejam conosco lá, expondo as suas obras, expondo aquilo que eles estão desenvolvendo como peças. Sim, show de bola. Márcio, pra gente fechar, queria agradecer todas as informações, e eu vou repetir a pergunta que você já deve ter respondido lá no final, lá no primeiro episódio que você participou, mas vai que mudou alguma coisa, né? Quero saber quem é o Márcio de bermuda e chinelo. De bermuda e chinelo? Fora do Sebrae, fora do trabalho. Fora do Sebrae, eu sou um cara que curte receber amigos, bater papo, cozinhar. Olha. E conversar bastante. Então, se você pode até ter percebido aqui, acredito. Se deixar, eu falo mesmo. Assim que é bom, assim que é bom. E então, eu gosto muito de conectar com pessoas, estar com pessoas o talento que é usado no profissional e no pessoal, na né? culinária, adoro cozinhar. Que legal. A minha especialidade aqui é frutos do mar defumado, uma paella. O mar tá na veia, não tem jeito, né? Exatamente. E a gente tá aí costurando, e aí vocês ficam... A gente tem a nossa comunidade de inovação que chama Caiçara Valley. Nós estamos armando com alguns parceiros. Logo vem, já vou me comprometer aqui. Eu sempre falo, cara, para as coisas acontecerem, você primeiro fala em público, que aí não tem mais como fugir. Exato. A gente vai fazer a paella Caiçara, que é para a gente poder levantar fundos para poder organizar os nossos eventos, as ações que o nosso grupo de inovação, a nossa comunidade de inovação faz aqui na nossa região. Bacana. Então, vamos fazer ali uma paella com a colaboração da galera. Se tiver uma porção vegetariana, eu compro para incentivar. Tá? A gente faz. Eu vou inventar aqui. Eu vou inventar aqui. Muito bem, obrigada pelo papo. Gente, resumindo aqui o papo com o Márcio Cruz hoje, nós falamos muito sobre inovação, falamos sobre startups na área portuária, né? Na área do mar. Falamos de curiosidades históricas. Você sabia que Iguape quase foi Porto de Santos? Porto de Santos quase foi Iguape, né? Tem uma história muito curiosa que eu não fazia ideia. E falamos também sobre os desafios das tecnologias, das startups, para elas se estabelecerem e conseguirem desenvolver produtos aliando conhecimento acadêmico, né? E conhecimento científico, conhecimento prático para resolver problemas, né? Existe uma expressão que eu aprendi hoje aqui que eu adorei, que é o pesquisador, como chama? Empreendedor científico. Sensacional. Então é um papo assim de alto nível para você ter informações sobre empreendedorismo no Porto, ok? Então acompanhe esse papo para você ficar por dentro das informações e ficar por dentro também do evento que vai acontecer dia 26 e 27 aqui em Santos e dia 18 e 19, né? Já aconteceu em São Sebastião, sucesso total. 26 e 27, Fórum do Corredor Azul, certo? Então acompanha aí até o final, certo? Muito obrigada, adorei. Quer deixar um recado para a galera que tá assistindo? Só uma despedida e convidar o pessoal para participar do evento. Gente, bora pro evento, vai ser uma delícia. Um monte de conteúdo bacana, muito networking e melhor, tudo de graça. Olha,
Aí sim. Tudo de graça, conteúdo extremamente especializado e pessoas muito bacanas que vocês vão adorar e ter a oportunidade de conviver. Show. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.